Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Vou trazer hoje a continuidade do estudo aqui de Ezequias, né? Eu ontem parei, dei uma parada no sábado, né? Que eu dei uma parada, disse que entraria no domingo, mas domingo para mim é meio complicado, então vamos dar continuidade hoje na história de Ezequias. Nós estamos estudando esse livro, né? Enciclopédia da vida dos principais personagens bíblicos de A a Z. Já estudamos até a letra E. Hoje vamos falar para você sobre Ezequias, parte 2. Para você continuar entendendo a história, volta um vídeo aí que eu tô de touquinha, tá? Uma touquinha ferrugem, tá bom? Cheio de buraquinho, que ali é a parte 1. Aqui eu tô trazendo a parte 2 e final da história de Ezequias. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me concedido de ministrar, meu Pai, esses estudos para a honra e para a glória do teu nome. O Senhor tem sempre me surpreendido, Pai, porque às vezes o Senhor tem mandado pessoas novas, pessoas que têm, meu Pai, se edificado, pessoas, meu Pai, que têm gostado, que têm aprendido, que têm acompanhado. Às vezes algumas pessoas vêm, outras pessoas vão embora, não gostam, mas sempre o Senhor tem, quando eu penso que o Senhor já parou, que está na hora de parar, que não é momento de continuar, o Senhor me surpreende com pessoas pela primeira vez, com pessoas novas acompanhando e que me procuram dizendo, relatando que tem se edificado. Isso me anima a continuar, porque eu venho entender que a tua palavra não pode parar de ser pregada, não pode parar de ser estudada, mesmo que, Senhor, pessoas escolham não acompanhar, pessoas não possam acompanhar. A tua palavra diz, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Nós estamos aqui, Senhor, o conhecimento está aqui, a dispensação de todos, ainda mais nessa era nova de internet, muito conhecimento, Senhor, e bons sendo divulgado, propagado, e o povo que não está, meu Pai, que está perecendo porque não quer o conhecimento, esses, Senhor, terão que prestar contas a Ti. Então, continua nos usando aí, Senhor, para ministrar estudos da Tua palavra e edificar vidas para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Pai do Senhor, já estamos conosco aqui, Ada Cardoso Oliveira. Seja muito bem-vinda, querida. Nós estamos começando agora a segunda parte do estudo sobre Ezequias. Nós demos o primeiro estudo no sábado e vamos terminar ele hoje, desse estudo, desse livro aqui que eu tenho lido, que é A Vida dos Principais Personagens Bíblicos de A a Z, e já estamos na letra E. Tem muita coisa ainda, só para vocês terem noção, nós estudamos isso e ainda falta isso tudo aqui, ó. E vamos em frente, né? Hoje vamos falar mais um pouquinho, a segunda parte aqui sobre Ezequias, tá bom? Nós paramos quando mencionamos que ele que desembarcou ainda desbaratou ainda os filisteus e os egípcios e então voltou a sua atenção contra Judá. Continuando, consciente de que sua rebelião havia chegado ao fim, Ezequias enviou uma mensagem de submissão a Sanaqueribe em Laquis, dizendo: cometi um erro, se referindo a uma rebelião contra a Síria. Retira-te de mim e aceitarei as condições que me impuseram. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Filha, me faça uma gentileza. Vê se a mãe deixou alguma coisa no fogo. Se tiver deixado, apaga o fogo, por favor. Sanaqueribe exigiu um tributo de 300 talentos de prata. Não, né? Não, filha. Tá, obrigada. 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Pelos padrões de hoje, isso representa centenas de bilhões de reais. Para pagar esse tributo, foi preciso Ezequias pegar todo, olha isso, gente, o tesouro
do palácio e do templo e ainda arrancar o ouro que havia nas portas do santuário para chegar à quantia que Sanaqueribe havia exigido. Os restritos assírios alegam que Sanaqueribe recebeu 800 talentos de pratas, acrescentados de uma fortuna de joias e das filhas de Ezequias, de joias das filhas de Ezequias, mas claramente isso parece ter sido um exagero dos assírios. Mas Sanaqueribe não se contentou apenas com o tributo. Enviou uma comitiva contra Ezequias, incluindo Tarstan, comandante-chefe, Rabsares, eunuco-chefe, Rabsaqué, copeiro de Sanaqueribe, para conversarem com os oficiais de Ezequias fora dos muros da cidade de Jerusalém, instando-os a se renderem. Gente, olha para tu ver, né? Quando a pessoa sai de uma posição, custa caro. E às vezes, né, acabamos pagando com aquilo que nem é nosso, como aconteceu aqui com Ezequias, né? Vamos continuar. Eles avisaram ao comandante de Ezequias que, caso não se rendesse, seriam destruídos. Depois de tudo pago. Muitos moradores de Jerusalém estavam em cima da muralha para assistirem o encontro e ver o que aconteceria. Para preservarem a sua moral e impedir que o povo entendesse a negociação, os oficiais de Ezequias pediram aos assírios que falassem em aramaico, a língua diplomática da época. Mas Rabsaque gritou em alta voz em língua judaica e hebraico: não vos deixarei enganar por Ezequias, pois ninguém vos poderá livrar da minha mão. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo de 28 a 29. Ele insistiu para que o povo de Jerusalém fizesse um acordo separado com ele e seriam levados para uma terra de riqueza, onde viveriam e não morreriam. Mas eles ficavam em silêncio, como Ezequias ordenara. Talvez os assírios quisessem evitar repetir o cerco de Samaria, a capital do Reino do Norte, que havia durado 3 anos. Sanaqueribe ainda escreveu uma carta e enviou através dos seus oficiais, blasfemando do Senhor Deus de Israel e dizendo contra eles que, da mesma maneira que os deuses das outras terras não livraria o seu povo das mãos dele, assim também o Deus de Ezequias não livraria Israel das mãos de Sanaqueribe. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17. Quantas vezes, né? Repetidas vezes nós vamos ver o ataque ao povo de Deus, e quando eles atacavam, eles sabiam que quem vencia as guerras não eram os israelitas, quem vencia era o Deus de Israel. Sempre foi, sempre será comigo, contigo, na minha vida, na tua vida, sempre será o nosso Deus quem vai vencer as nossas guerras. Então, quando você estiver passando aí por uma guerra, não se desespere, creia, quem vai vencer essa guerra?
Não é você com a tua força, com a tua mão. É o meu, teu, nosso Deus. Amém? Ezequias foi ao templo orar e colocou a carta diante do Senhor. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Eu vou repetir. Ezequias foi ao templo orar e colocou a carta diante do Senhor. Em sua oração, reconheceu que somente o Todo-Poderoso é Deus sobre os reinos na terra. E encerrou sua oração implorando que o Senhor o livrasse de Sanaqueribe e dessa forma mostrasse que era o único Deus verdadeiro. O profeta Isaías, no entanto, garantiu a Ezequias que o rei dos assírios não haveria de entrar na cidade. Nela não lançaria flecha, nem empunharia escudo contra ela e nem acumularia território contra ela. Está lá em 2 Reis, capítulo 19 e versículo 32. Vamos lá, deixa eu dar uma continuidade aqui. Continue conosco, viu? É que eu estou, ao mesmo tempo que ministrando, compartilhando aqui, porque hoje eu estou sozinha. Mas Deus está no controle. Estou sozinha porque, a minha filha não está bem. Então eu tenho que estar fazendo a live contigo e, ao mesmo tempo, compartilhando. Amém? Deixa eu dar uma... Eu lembrei de um grupo aqui que eu não coloquei. Tem pessoas dele que acompanham. Achei. Bom, dando aí continuidade. Por volta dessa época, bem provável que nesse mesmo ano de 701 a.C., Ezequias adoeceu gravemente. Ezequias tinha 29 anos de idade neste período, e essa doença não era para a vida, e sim para a morte. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ezequias então orou ao Senhor e apresentou a Deus a sua fidelidade durante aqueles 14 anos que havia reinado sobre Judá. Gente, observa isso. Ezequias tinha 29 anos de idade, já tinha reinado 14 anos de idade, por 14 anos sobre Judá, e aconteceu toda essa situação, e aí ele adoece de morte, né? E então ele orou ao Senhor e começou a falar: Senhor, quantas coisas eu já fiz, apesar de ter feito, esse estrago aí, que deu toda essa reviravolta na história, gerou todas essas consequências. Ele vai e chora, Eu não sabia, vou ser sincera com você. O primeiro livro que eu estudo aqui, que eu vejo que me apresenta a idade de Ezequias, quando ele orou ao Senhor, que ele ficou doente de morte. Eu não sabia que quando aconteceu isso com ele, ele era tão novo, 29 anos, muito novo, muito novo. Um menino de 29 anos nos dias de hoje não quer compromisso com nada. Mas Ezequias, com 29 anos, já tinha reinado 14 anos quando isso aconteceu. Bom, nós vamos entender que antigamente também o povo tinha mais seriedade, mais compromisso. Eu não vejo José, com 17 anos, foi jogado, não é vendido pelos irmãos, jogado no poço, passou todo o processo. Tão novo também se tornou aí governador do Egito. Então o povo, ele tinha, os jovens de antigamente tinha mais compromisso, temor a Deus e responsabilidade. Não estou querendo aqui de forma nenhuma denegrir a juventude de hoje, mas a juventude de hoje é mais na deles, como dizem, Eles querem mais viver. É tipo assim, eu vou esperar eu ficar velho, depois eu vou fazer a obra de Deus, Não, a juventude daquele tempo era mais responsável no sentido espiritual.
A grande maioria, claro que temos muitos jovens hoje, né, responsáveis com a obra de Deus, isso daí com toda certeza. Pastora Josiane já está conosco, Jaqueline Heider, quase que eu falei mistério. Bom, vamos continuar, vou ler aqui de volta para você esse pedacinho para você entender. Por volta dessa época, bem provável que nesse mesmo ano 711 de Cristo, Ezequias adoeceu gravemente. Ezequias tinha 29 anos de idade nesse período, e essa doença não era para a vida, e sim para a morte. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ezequias então orou ao Senhor e apresentou a Deus sua fidelidade durante aqueles 14 anos que havia reinado sobre Judá. Providencialmente, Deus ouviu a oração por meio do profeta Isaías. O Senhor restaurou a sua saúde e lhe garantiu mais 15 anos de vida. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. O texto de 2 Crônicas 20, aparentemente, está fora da cronologia exata do livro de Reis. Deus havia prometido, enquanto restaurava a saúde de Ezequias, livrá-lo também da mão dos assírios. 2 Reis 20, versículo 6. Mas isso já havia acontecido no texto do capítulo anterior, 2 Reis 19, de 35 a 26. De modo que, aparentemente, o escritor desse livro preferiu primeiro concluir a história da derrota de Senaqueribe, que depois registra a cura do rei Ezequias, mesmo esta tendo acontecido antes de Senaqueribe ser derrotado. Ou seja, a cura veio primeiro com a promessa da derrota de Senaqueribe. Então, primeiro, né, nós temos que tomar cuidado aí com a ordem cronológica, porque tem muita gente dizendo que a Bíblia tem contradições. Não, nós temos que buscar acompanhar a cronologia, a ordem cronológica. O que é a ordem cronológica, bispa? O que a senhora está falando? Ordem de tempo dos acontecimentos. A Bíblia ela não é escrita em ordem de acontecimento. Você precisa ter um estudo, precisa ter um livro, uma Bíblia cronológica para você entender a ordem que ela foi escrita, para que você possa entender melhor algumas histórias, porque senão a gente acaba ficando confuso mesmo, né? E esse livro vai detalhar isso aqui também para nós não ficarmos confusos. Onde que eu parei? Do livro de Rei. Deus havia prometido, já falei, capítulo anterior, de modo que aparentemente o escritor do livro preferiu primeiro concluir a história da derrota de Senaqueribe para depois registrar a cura do rei Ezequias, do livro de Reis, do rei Ezequias, mesmo esta tendo acontecido antes de Senaqueribe ser derrotado. Por certo, foi grande a dor de Ezequias em ter que lidar com a aproximação de duas tragédias em sua vida. Internamente, uma doença que estava levando à destruição, e externamente o perverso Senaqueribe, que estava ameaçando trazer uma destruição para toda Judá. Mas Deus foi bondoso e livrou Ezequias tanto da sua doença quanto deste audacioso rei assírio. Vamos encerrar já, viu? Só mais uma página. Você está conseguindo entender a história? Bom, como eu disse, a história de hoje é a continuidade da de sábado, que eu tô com uma toquinha ferrugem aí, abóbora, sei lá. Comece lá e continue aqui para você entender a história do rei de Ezequias, tá? Deus falou por meio do profeta Isaías que colocaria Senaqueribe em seu devido lugar. Mexeu com o Deus de Israel, né? Mexeu com a pessoa errada. Não foi por Ezequias, não. Foi porque ele disse que nem o Deus de Israel, Senaqueribe disse, né? Lemos aqui que nem assim como os outros deuses, o Deus de Ezequias, de Israel, também não livraria, né, Jerusalém das mãos dele.
Mexeu com a pessoa errada. Mexe com Deus não, filhinho. Vamos lá. Deus falou por meio do profeta Isaías que colocaria Sanaqueribe no seu devido lugar. E por causa da arrogância de Sanaqueribe, Deus colocaria zóis em seu nariz e freio na sua boca. 2 Crônicas 19, 25, 28. Para um pouquinho que eu quero falar com você. Como papai, como nos dias atuais tem pessoas precisando ouvir essa sentença, receber essa sentença de Deus. Que está precisando receber anzóis no seu nariz e freios na sua boca por conta de coisas que tem feito, né? Falado, cometido contra o Todo-Poderoso. Mas a conta chega. Vamos esperar que a conta chega. Isso eu tenho certeza. Amém? Porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Vamos lá. Isaías declarou também que Sanaqueribe jamais voltaria a Jerusalém e teria uma morte cruel. Providencialmente, Deus enviou um anjo naquela mesma noite sobre o acampamento assírio que estava se preparando para invadir Jerusalém e matou em uma só noite 185.000 soldados do exército de Sanaqueribe. Não, você não escutou mal, não. O número foi esse mesmo. Eu estou até parada aqui também. Eu estou até aqui olhando de novo. 185.000 soldados do exército de Sanaqueribe morreram numa noite. É muito. Gente, enfileira 185.000 pessoas. É fila para daqui sei lá aonde. É muita raça de gente. Quando o restante dos soldados se levantaram pela manhã e viram os cadáveres, desesperaram-se e levantaram o acampamento. Perna para quem te quer. E junto com Sanaqueribe voltaram desapontados para Nínive. 2 Reis, capítulo 19, versículo de 35 a 36. Heródoto registra uma narrativa surpreendente sobre este evento. Diz que além da morte de todos esses soldados, ou seja, 185.000 soldados, de todos esses soldados, pequenos ratos vieram sobre o acampamento e roeram as aljavas, as cordas dos arcos e as correias dos escudos e deixaram os assírios praticamente desarmados. Ou seja, nem que eles quisessem se levantar e entrar em guerra com o restante dos soldados que ficaram, eles poderiam. Foram destruídos por rato. Não, na verdade, pelo Todo-Poderoso, que mandou rato naquele lugar, né? Roer ali todas as suas ferramentas, suas armas, suas aljavas, amém? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, deixando todos eles desarmados. Livro 1, aqui também temos, né, nesse livro, na página 141, falando sobre o tema. Os vizinhos em redor de Judá celebraram sua libertação, trazendo presentes e gratidão a Ezequias. 2 Crônicas 32, 23. Jerusalém foi poupada da ira dos assírios e sobreviveu mais um século antes de cair nas mãos de Nabucodonosor. Cumprindo-se a palavra de Isaías em 681 a.C., Sanaqueribe foi assassinado pelos seus 2 filhos, Adrameleque e Zarezés,
dentro do templo pagão de Deus Nimrod em Nínive. 2 Reis, capítulo 19, versículo 37. Continuando. No entanto, Ezequias, após ser curado e receber vitória contra os assírios, veio a cometer um grande erro. Olha Ezequias aí, gente. Veio cometer um grande erro na sua vida. Nesse tempo, Merodach Baladã, rei da Babilônia, presta atenção, olha aí, rei da Babilônia da época, enviou uma carta e presentes a Ezequias, porque tinha sabido que Ezequias havia estado doente. Porém, o propósito principal da visita dessa embaixada babilônica era persuadir Ezequias a fazer parte, de uma grande confederação que se formava secretamente contra o poder assírio. Ezequias se alegrou com que a cortesia do rei da Babilônia e imprudentemente levou-os a uma turnê dentro do palácio e do templo, mostrando-lhe todos os tesouros, incluindo ouro, prata e todos os outros bens do palácio. O profeta Isaías declarou a ele que, por causa daquela atitude, todos aqueles tesouros seriam levados para a Babilônia. E até alguns dos seus filhos, dos filhos de Ezequias, porque ele havia aguçado o desejo dos babilônicos. Ele permitiu os desejos dos babilônicos, a ambição, os desejos dele crescer, revelando-lhe a sua riqueza. Deus usou os caldeus para testar o que Ezequias tinha no seu coração. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Aparentemente, o rei não foi aprovado no teste devido à forte repreensão do profeta Isaías. Uma pista desse fracasso do rei Ezequias é encontrada em 2 Crônicas 32, 25. O cronista registra que após seu tempo de vida ter sido ampliado, Ezequias não foi grato e seu coração se exaltou. Por causa disso, o Senhor declarou que sua ira viria sobre o rei e todo o povo judeu. No entanto, Ezequias e os moradores de Jerusalém aparentemente reconheceram seu erro e se humilharam e evitaram a ira de Deus sobre aquela geração. 2 Crônicas 32, 26. É interessante essa capacidade de quebrantamento e arrependimento que havia em Ezequias. Mesmo que às vezes o seu coração caminhava para desviar-se de Deus. Alcideia, paz do Senhor, minha lindona, boa noite, que bom que você está aí assistindo. E eu encerro dizendo que Ezequias morreu no ano de 686 a.C., com aproximadamente 54 anos de idade, e foi sucedido, por seu filho Manassés, o pior rei de Judá, que havia sido provavelmente nomeado como corregente de Ezequias no ano 696 a.C. Apenas de alguns erros, Ezequias é lembrado como uma pessoa honrada e foi enterrado em Jerusalém junto com os descendentes de Davi.
na descendente de Davi. A última menção do rei Ezequias é encontrada de maneira muito apropriada na genealogia de Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 9. E aqui nós enterramos a segunda parte da história de Ezequias. Amanhã eu trago para você Ezequiel. É ele mesmo, nome hebraico, que significa Deus fortalece. Ezequiel foi um dos grandes profetas em Israel e vamos começar a estudar e aprender um pouco sobre ele amanhã. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua presença, obrigada por acompanhar o estudo ao vivo comigo, não me deixar aqui sozinha falando, né? Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã!